Olá, saudações a todos queridos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de um episódio que aconteceu em Jerusalém, quando Cristo saía de Jerusalém indo para o Monte das Oliveiras. Chegando ao Monte das Oliveiras, Cristo se assentou e seus discípulos vieram onde está Cristo e lhe perguntaram: Senhor, mostre-nos os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. E nesse instante, Cristo começou a detalhar para ele vários tipos de sinais de acontecimento que brevemente irão ocorrer e irão acontecer na nossa geração. Por isso, meu querido irmão, eu quero pedir para você poder assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Então vamos lá. A palavra de Deus, no livro de Mateus 24, ela relata a respeito do fim dos tempos e os sinais da breve volta de Jesus Cristo. E é verdade que Cristo, ele ensinou-nos vários sinais. E a partir desses sinais, quando nós formos acompanhar o nosso mundo hoje, atentamente, nós iremos perceber que alguns sinais já estão se cumprindo no nosso meio e alguns sinais estão cumprindo a cada dia, a cada hora, a cada instante. É por isso, meu querido irmão, eu quero pedir mais uma vez a sua atenção para os versos que nós vamos aqui, vamos tomar a leitura. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Cristo, quando estava no Monte das Oliveiras, aproximaram seus discípulos e lhes perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, qual será o sinal que mostrará que chegou o tempo da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus então lhes respondeu: tomem cuidado para que ninguém os engane. Eu digo isso, pois muitas pessoas surgirão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Nesse verso nós vamos compreender que Cristo ele deu como primeiro sinal que surgirão falsos profetas no vosso meio. E hoje não é novidade. Existem vários falsos profetas que têm surgido no nosso meio, que têm criado vários ministérios, várias doutrinas sem fundamentos bíblicos. E nós, como filhos de Deus, contemplamos e, algumas vezes, olhamos como se fosse isso é algo normal. Mas a palavra de Deus diz que é um sinal da breve volta de Jesus e este é um sinal que está se cumprindo mais uma vez no nosso meio. Por isso que nós devemos viver de prontidão e também devemos viver de alerta. E, acima de tudo, preparando-nos as nossas vidas, porque Cristo ele está às portas para vir nos buscar. E também não deixar de fora que Cristo, quando ele falou a respeito dos falsos cristos, a palavra de Deus diz que virão falsos profetas e também o falso Cristo, que é o anticristo que surgirá no nosso meio. E a Bíblia diz no livro de João, diz que o falso Cristo, o anticristo, ele já está no nosso meio e ele ainda não se manifestou. E quando ele começar a se manifestar, nós iremos passar por um período chamado a Grande Tribulação. E nessa Grande Tribulação é lá onde os cristãos serão perseguidos, serão mortos e também passarão por um sofrimento grande da história. E a Bíblia continua nos dizendo: não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas e ficarem sabendo de guerras, e essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. E outro sinal que Cristo marcou na história bíblica, ele falou a respeito das guerras. E hoje em dia surgem várias guerras no nosso mundo. Hoje em dia surgem várias batalhas no nosso mundo. Não existe a paz entre certos países e também não existe o calar das armas no nosso mundo. Isso demonstra tudo que as profecias elas estão se cumprindo no nosso meio. E por isso, meu querido irmão, nós devemos buscar sempre alimentar a nossa fé. Devemos buscar sempre a Jesus Cristo. E, acima de tudo, devemos buscar sempre nos mantermos na presença de Deus. Porque esse mundo já não vai muito longe. E as palavras de Deus estão se cumprindo. E as profecias elas estão se cumprindo ainda mais. Porque o fim está próximo. O fim é este que nós estamos a viver. Várias profecias estão se cumprindo no nosso meio e várias coisas têm acontecido. Existe muita crueldade no nosso meio. Existe aquele esfriamento espiritual e também existe aquele esfriamento do amor ao próximo. E também existe esfriamento na fé, na caminhada cristã. Por isso, meu querido irmão, eu alerto a você que a palavra de Deus ela está nos alertando também, dizendo que os falsos movimentos cristãos ele já está no nosso meio, está acontecendo e nós devemos nos preparar. E também alguma coisa interessante que a Bíblia diz: uma nação fará guerra contra outra e um país atacará o outro. Haverá fome e terremoto por toda a parte. Nos últimos tempos da história da humanidade, existe uma fome grande que algumas pessoas, que alguns países da África e também da Europa passam por essa crise de fome. Isso tudo não porque está acontecendo porque é algo natural. É algo natural, claro, mas também a Bíblia vai dizer que os eventos, os movimentos que hoje em dia estão acontecendo, tudo isso indica o movimento profético e tudo isso indica o cumprimento das profecias. Hoje em dia,
surgem vários países padecendo com fome. Existem várias crianças que passam fome, existem várias famílias hoje em dia que passam fome. Isso tudo é um cumprimento profético. E também existem certos países que sofrem de terremotos, de uma forma muito exagerada. Meu querido irmão, isso é um alerta da palavra de Deus. É um alerta que Cristo ele está nos dando. E nós devemos abrir a nossa visão e contemplar isso com os olhos da fé. E a palavra de Deus ainda nos diz o seguinte: mas essas coisas serão somente o começo, assim como as primeiras dores da mulher que está para dar à luz. Nessa época, vocês serão presos e entregues para serem castigados. Vocês serão mortos e odiados por todos os povos por causa do meu nome. Nessa época, muitas pessoas vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uma às outras. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. E a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim será salvo. E as boas novas do reino de Deus serão anunciadas no mundo inteiro como testemunho a toda a humanidade, e então virá o fim. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos os cristãos serão perseguidos. No fim dos tempos os cristãos serão presos. No fim dos tempos os cristãos serão maltratados. E hoje em dia nós notamos certos países que não aceitam mais a palavra de Deus. Certos países que não aceitam mais a Bíblia. Certos países que não aceitam mais os cristãos. Do outro lado, existem cristãos sendo mortos. Do outro lado, existem cristãos que não são aceitos na comunidade. Meu querido irmão, nós estamos a ver o último período do tempo da graça. Hoje, nós temos o privilégio, temos a chance de ler a palavra de Deus, mas nós não lemos a Bíblia. Temos o privilégio de adorarmos a Deus, mas nós não adoramos a Deus. O livro de Isaías, ele vem nos dizendo: chegará um tempo em que a Bíblia ela sairá de nós. Chegará um momento em que a palavra de Deus não estará mais em nossas mãos. Queridos, vamos aproveitar o momento de lermos e buscarmos a Deus enquanto ainda temos o tempo. Porque o tempo é curto que nós temos. E a Bíblia ainda diz que o tempo está próximo. É por isso, meu querido irmão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar se esse vídeo te ajudou. Eu fico por aqui e Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo e tchau.